O coração do Pai. Versículo comentado temático, Tiago 1,17. Olá, olá, Rose aqui. Graça e paz, família amada, comunidade linda. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um dia da nossa série Versículo Comentado Temático deste mês de agosto. Durante este mês, nós vamos conhecer um pouco mais o coração do nosso Pai Celestial, aquele que nos amou antes mesmo de existirmos e que entregou o seu próprio Filho para nos reconciliar com Ele. Nós começamos esta série, versículo comentado temático de agosto, o coração do Pai, mostrando que Deus é Pai, revelando o amor do Pai. E caminhamos por ela mostrando a adoção dos filhos, ensinando a depender do Pai, e vamos terminar com a esperança eterna de estar para sempre com Ele. Então, não perca nenhum dia dos nossos estudos. Permaneça conosco até o final, porque nós vamos conhecer um Deus como Pai Criador, Deus como Pai que escolhe e chama, Deus como Pai que disciplina porque ama, Deus como Pai que entrega o próprio Filho por amor a nós, a cada um de nós, a todos nós. Deus como Pai que sustenta seus filhos, Deus como Pai que deseja relacionamento, não apenas religião. E essa série mostra que existe um Pai perfeito. Um Pai que nunca falha. Então eu te convido, caminhe por toda esta série do versículo comentado temático, o coração do Pai. Vai aquecer o seu coração. Vamos orar? Pai amado, hoje nos aproximamos da Tua presença com imensa gratidão. Abre nossos olhos para reconhecermos as muitas dádivas que vêm do Senhor e para entendermos que toda bondade verdadeira tem a sua origem no seu maravilhoso coração. Nos ensina, Pai, a confiar no teu caráter e a valorizar mais o doador do que as próprias dádivas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, hoje, dia 19, vamos ler na Bíblia o nosso versículo comentado temático de hoje, que está no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Gratidão, Senhor, por tua verdadeira palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Ao longo dessa caminhada, nós temos descoberto diferentes características do nosso Pai Celestial. Conhecemos um Pai que ama, um Pai que corrige, um Pai que recebe, que sustenta, que guarda, um Pai que prepara uma herança para seus filhos.
Hoje vamos conhecer uma verdade essencial. Perdão. Tudo aquilo que é verdadeiramente bom tem sua origem no coração do Pai. Ele não é apenas aquele que nos dá a bênção. Ele é a própria fonte de tudo que é bom. A carta, deixa eu me acertar aqui. A carta de Tiago foi escrita para cristãos que enfrentavam provações e dificuldades. Logo no início da carta, Tiago fala sobre perseverança nas lutas e sobre a necessidade de buscar sabedoria em Deus. Nesse contexto, ele faz uma afirmação muito importante. Deus não é a origem do mal. Ele não tenta seus filhos para destruí-los. Pelo contrário, o Pai é a fonte de tudo que é bom e perfeito. E às vezes nos permite que aconteça algo para nos alertar, para nos acordar, para confiarmos nele e mudarmos a direção. Lembrando que todos nós vivemos as consequências das nossas escolhas, sejam elas boas ou ruins. Tiago leva seus leitores a olharem além das circunstâncias e lembra que o caráter de Deus permanece sempre o mesmo. Mesmo quando estamos vivendo as consequências das nossas escolhas, sejam elas boas ou ruins, o nosso Pai Celestial está lá conosco, porque Ele é presente em todos os momentos. Então, o que este versículo nos revela sobre o coração do Pai? Esse texto, este versículo, revela um Pai generoso, constante e confiável. Um Pai que não age com bondade apenas em alguns momentos. Sua natureza é boa. Ele não muda conforme as circunstâncias. O coração do Pai é uma fonte inesgotável de amor, cuidado, provisão e de justiça. Vamos então estudar por partes este versículo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tudo que é bom vem do Pai. Tiago nos ensina a reconhecer a origem das coisas boas. Muitas vezes recebemos algo de Deus e nos concentramos apenas no presente, esquecendo quem entregou. Mas o Pai deseja que nossos olhos estejam voltados para Ele. A vida, a salvação, o perdão, a família, as oportunidades, a força para continuar. Tudo aquilo que realmente produz vida e crescimento tem sua origem em Deus. Todo dom perfeito. O Pai não entrega apenas presentes. Ele entrega o que é perfeito. Nem tudo que parece bom aos nossos olhos é realmente aquilo que precisamos. Um pai terreno pode dar algo ao filho sem compreender totalmente as consequências. Mas o Pai Celestial conhece o presente e o futuro. Por isso, suas dádivas são perfeitas. Às vezes, a resposta de Deus vem diferente do que esperávamos, mas nunca vem sem amor.
E como ele conhece já o futuro, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Por isso é importante nós estarmos alinhados com a vontade de Deus, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O Pai permanece sempre o mesmo. A luz do sol produz sombras que mudam conforme a posição. Tiago usa essa imagem para mostrar que Deus não é assim. Tiago, ele mostra que Deus não muda de opinião sobre nós a cada dia. Ele não é amoroso hoje e distante amanhã. O Pai permanece fiel. O seu caráter é constante. Se há alguma falha, algum afastamento, é nós, seres humanos, que falhamos e nos afastamos de Deus. Não devemos entristecer o Espírito Santo. Nós temos uma conexão bíblica desse texto em Mateus 7, dos versículos 9 ao 11, onde Jesus também revela a bondade do Pai. Quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus mostra, aqui é o final, né, do versículo, porque ele fala no início que se um pai que dá coisas boas da terra, dá coisas boas aos seus filhos, quando lhe pedem, quanto mais o vosso Pai celestial, que está no céu, né, não dará as coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus mostra que a bondade de Deus supera até a bondade dos melhores pais humanos. O Pai deseja cuidar dos seus filhos. O nosso Pai Celestial, ele quer cuidar de nós a todo instante, a todo tempo. Cabe a nós permitirmos isso, porque ele também é um Pai educado. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei e cearei contigo. Então isso quer dizer que Deus não vai bater o pé na porta e entrar. Ele espera que nós façamos uso do nosso livre-arbítrio para nos aproximarmos dele. E assim ele está sempre de braços abertos para cada um de nós. Nós vivemos em uma sociedade que muitas vezes ensina a olhar apenas para aquilo que falta. Isso pode nos fazer esquecer quantas dádivas já recebemos. O coração agradecido reconhece a mão do Pai nas pequenas e nas grandes coisas. Hoje precisamos aprender não apenas a pedir bênçãos, mas reconhecer o Deus que já tem sido fonte de tantas bênçãos em nossa vida. A lição central deste versículo é que o Pai Celestial é a fonte de tudo que é verdadeiramente bom. E sua bondade permanece constante, mesmo quando as circunstâncias mudam, mesmo quando nós mudamos, mesmo quando tudo se faz diferente. Vamos então juntos praticarmos essa palavra? Hoje faça o exercício de gratidão. Separe alguns minutos e escreva 5 coisas pelas quais você agradece a Deus. Mas faça algo diferente. Ao lado de cada uma, escreva como aquela dádiva revela uma característica do Pai, das que nós já estudamos aqui. Olha que interessante. Por exemplo,
você vai escrever: tenho força para continuar. Na frente você escreve: o Pai me sustenta. É uma característica que nós já mostramos aqui. Tenho a palavra de Deus. O Pai me guia, porque a palavra de Deus é para nós luz, lâmpadas para os nossos pés. Treine seu coração para reconhecer a presença do Pai nas pequenas coisas. Tá certo? E eu, sinceramente, mais uma vez, espero que essa palavra de Deus que você ouviu hoje fique gravada em seu coração e se torne parte do seu dia a dia. Se esta palavra, falou verdadeiramente ao seu coração, deixe o seu like para que mais pessoas possam conhecer o coração bondoso do nosso Pai. O seu like é muito importante. Compartilhe este estudo com alguém que precisa lembrar que Deus continua sendo fonte de cuidado e provisão. E se inscreva no canal Espaço Ama-te, que é o nome do nosso canal, para continuar acompanhando esta série versículo comentado temático, o coração do Pai, crescer conosco no conhecimento da palavra de Deus e conhecer as nossas outras playlists de estudo, como a verdade sobre os 10 mandamentos, o versículo comentado temático sobre o perdão, que foi no mês de junho, o versículo comentado temático não temas, que foi no mês de julho, o versículo comentado temático honrando a mãe e a família, que foi no mês de maio. E as nossas outras playlists que temos de oração, temos do versículo do dia e da live dos estudos dos Salmos, toda terça-feira às 19 horas. Eu agradeço imensamente a você, a cada um de vocês, porque cada ação que você faz por aqui fortalece e muito o canal. Continue assistindo aos próximos estudos, porque ainda vamos conhecer verdades profundas sobre o amor e a fidelidade e as promessas do nosso Pai. Escreva aqui nos comentários: toda boa dádiva vem do Pai. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso, Pai de poder e graça, obrigada, porque toda bondade verdadeira vem do Senhor. Perdoa-nos quando olhamos mais para aquilo que falta do que para aquilo que o Senhor já colocou em nossas mãos. Nos ensina a reconhecer tuas dádivas e a confiar no teu coração, sabendo que o Senhor sempre age com amor e perfeição. Que a nossa vida seja marcada por gratidão e dependência do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Família amada, comunidade linda, muito obrigada por mais uma vez permanecer comigo até o final do estudo da série Versículo Comentado Temático, O Coração do Pai. Obrigada por dedicar seu tempo à palavra de Deus, por permitir que o Senhor fale ao seu coração e por fortalecer este canal através da sua presença, do seu carinho e da sua participação. Gratidão, eu realmente agradeço imensamente. Que você saia deste estudo lembrando que o Pai Celestial é a fonte de tudo que é bom. Que seu coração seja cheio de gratidão e que você aprenda a reconhecer a bondade de Deus em cada detalhe da sua caminhada. Que o Senhor fortaleça a sua fé, renove as suas forças e encha sua vida com a sua paz. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém. E não se esqueça, Jesus te ama. Nos vemos no próximo vídeo. Gratidão.